Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre as coberturas verdes do planeta, parte 2. Vamos lá. As florestas temperadas, certo? As florestas temperadas, elas vão estar, sobretudo, na Europa, olha só, na Europa, bem aqui, no sul da Austrália, bem aqui, no Chile, certo? Na Ásia e nos Estados Unidos. Então perceba que as florestas temperadas, elas vão estar espalhadas em diferentes partes do mundo. A gente não vê na África, tá vendo? A África está isenta aqui das florestas temperadas, mas percebemos em diferentes continentes, certo? As florestas temperadas, elas vão estar em áreas com temperaturas mais amenas, que vai ter um inverno mais frio. Por ter um inverno mais frio, essas folhas, elas vão cair no final do outono, ó, elas vão ficar amareladas e vão cair no final do outono por conta das baixas temperaturas, para a planta poder sobreviver. Então, a planta, ela vai perder as folhas no final do outono para a chegada do inverno, devido às baixas temperaturas, e aí essas árvores elas vão perder as folhas no inverno. E aí vai ter uma grande quantidade de neve. Perceba aqui, ó, verdinha, outono vai amarelando e vai dando lugar à neve nas árvores, tá vendo? O nome dessas árvores que perdem as folhas no final do outono para enfrentar o frio do inverno, elas podem ser chamadas de caducifólias, porque se chama de caducas, elas vão envelhecendo e morrendo, ou decíduas, tá certo? Por quê? Porque elas vão perdendo suas folhas, certo? Então, toda vida que você vê uma vegetação, ó, que está amarelando em grande quantidade, não quando você vê, por exemplo, algumas árvores como aqui no Ceará, o jambo, que você vê uma folha ou outra amarela. Professora, então é uma floresta temperada? Não. Florestas temperadas não tem aqui no Ceará, tem que ter áreas frias com neve e são todas as árvores da região ao mesmo tempo com a folha amarelada, certo? Aqui nós não temos. Tem, às vezes, uma folha ou outra que está envelhecendo normalmente, processo natural, e vai cair. Lá não, ó. Todas as árvores vão ficando amareladas, porque vai chegando o inverno. E aí elas vão se tornando secas e caem, tá certo? Essa característica são das florestas temperadas, são chamadas de árvores caducifólias, caducas, envelhecendo e morrendo, tá certo? Então, quando as folhas dessas árvores caem, elas ficam na superfície do solo, transformam-se aí, se decompõe essa matéria orgânica das folhas e o solo fica altamente fértil, certo? Como tem estações do ano claras, nós vamos ter sim estações mais frias, com neve, nós vamos ter o outono, nós vamos ter a primavera. Toda vida que você ouve falar em temperada, sempre tem as 4 estações do ano bem definidas. Vai ter o inverno, vai ter o verão, vai ter o outono, a primavera. É igual aquelas vegetações dos filmes, as árvores bem amarelinhas no final do outono, no inverno as árvores sem muitas folhas com neve, a primavera as plantas, né, com muitas flores. Então, toda vida que você ouvir falar em temperada tem as 4 estações do ano bem definidas. Então, como tem aí as estações bem características e o inverno vai ser bastante frio, os animais eles vão se adequar a essas estações do ano e vão ter hábitos. Por exemplo, o urso, ele vai hibernar no inverno. Os esquilos vão guardar a comidinha na bochecha por conta do inverno. Então, os animais eles vão ser bem adaptados a essas mudanças de estações do ano e essas estações serem bem características. Além disso, como tem aí uma grande vegetação, vai ter uma diversidade de animais que vivem nessa floresta, como gatos, selvagens, linces, lobos, raposas,
aves de grande porte, ursos, esquilos, veados, certo? Então, toda vida que você lembrar de floresta temperada, você vai lembrar grandes árvores que perdem suas folhas no final do outono, vão amarelando, temos grande quantidade de animais, temos animais com hábitos ligados às 4 estações do ano, por serem bem características e bem intensas. Vamos ter inverno intenso, vamos ter primavera, outono. Esses animais vão se adequar a esses hábitos, como os ursos que hibernam, os esquilos que guardam a comidinha na bochecha, beleza? Vamos passar para o próximo. Os estepes. Os estepes nós temos na América do Sul, na América do Norte, nós temos na Ásia, na África, certo? A característica dos estepes, ele é formado de grama, nós não vamos ter árvores, certo? Nós não vamos ter árvores. E é uma região bastante seca. Perceba aqui, ó. Olha a vegetação amarelada, tá vendo? É uma vegetação que não tem grande quantidade de água. Ela é uma vegetação bastante seca. Os estepes, eles são uma área de transição entre a savana, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, a savana, que é essa, e os desertos. Então, entre a savana e o deserto, vai ter uma área no meio, que é os estepes, certo? Então, ele vai ter características parecidas com a savana e vai ter características parecidas com os desertos. Qual é a característica que parece com os desertos? É esse ambiente mais seco, sem a presença da umidade. Qual é a característica do estepe que vai parecer com a savana? Gramas. Vai ser uma região de vegetação rasteira. Então, vai ser uma região só de grama, gramas mais secas, porque está entre o deserto seco e a savana. O estepe vai estar lá naquela região do meio, transicionando entre esses dois. Vai ser uma região com a presença de gramíneas somente, devido a essa região ser seca. Essa vegetação vai ser mais amarelada, mais seca. Outra coisa, são áreas que sofrem bastante com a baixa umidade, logo o solo não vai ter concentração de água, o solo vai ser um solo quebradiço, um solo arenoso, um solo rochoso. Mas como assim, professora? Se é seco, o solo vai ser arenoso. O solo ele vai absorver água. Se eu pegar um pedaço de argila com a grande quantidade de água, as partículas do solo vão estar unidas ou elas vão estar separadas, esfarelando? Elas vão estar unidas, porque tem a água ali, a água vai unir as partículas do solo. Agora, se eu pegar uma areia da praia seca e segurar na minha mão, as partículas do solo sem água vão estar unidas ou vão estar separadas, esfarelando, areiando? Vão estar separadas. Por ser uma região seca, o solo vai ser arenoso, rochoso, vai ser um solo mais sem grande quantidade de umidade, beleza? Só, pessoal, que os estepes, eles têm nomes diferentes. Como nós vimos, ele aparece aqui em várias áreas do planeta. E ele vai ter apelidos regionais para cada área. Olha só, a gente pode chamar os estepes aqui na América do Norte de pradarias. Na América do Sul, nós podemos chamar os estepes de pampas, certo? Na Ásia e na Europa, nós podemos chamar de estepes. E na África do Sul, nós podemos chamar de velde. Então, nós temos aqui, ó, na América do Sul, os pampas. No Brasil, nós temos os pampas gaúchos, beleza? Pronto. Agora nós vamos ver as savanas. As savanas, elas são áreas de extensão, grande extensão. O continente que mais tem savana em extensão territorial é a África, por isso que nós, quando lembramos de savana, a gente só lembra da África, mas a savana está em várias áreas do mundo e no Brasil também.
certo? A savana aqui no Brasil nós chamamos de cerrado, ok? Por estar aqui nessa faixa tropical, ela vai receber grande quantidade de luz solar e vai ter duas estações do ano bem definidas, uma estação seca e uma estação chuvosa, tá certo? Nós temos aqui a savana, ó, grande quantidade de gramíneas, como nós vimos nos estepes, mas também a presença de algumas árvores de pequeno porte, tá certo? Então, essa savana é a que a gente conhece mais, a savana africana, certo? Mas nós podemos ter vários tipos de savana, porque existem vários tipos de savana ao redor do mundo. Nós vamos ter as savanas tropicais, que são essas mais características da África. Nós podemos ter as savanas subtropicais nas áreas mais frias, savanas temperadas, savanas mediterrâneas, savanas pantanosas de pântano, savanas montanhosas nas montanhas, certo? Ok? Então não esqueça, savana tem uma estação seca e chuvosa, tem presença de gramas e de árvores de pequeno porte, estão ao redor do mundo inteiro, sobretudo na África, tá certo? O cerrado brasileiro, como eu disse para vocês, é um tipo de savana e é o segundo bioma mais ameaçado do país, tá certo? Devido às queimadas, porque é uma região que tem uma estação seca, então vão ter aí sofrer com as queimadas. E aqui é uma foto do cerrado brasileiro, ó. O cerrado brasileiro que é a savana do Brasil. A caatinga, pessoal, é uma cobertura verde que só existe no nosso país, no Brasil. Ela ocupa aí, pessoal, 70% do Nordeste. Então, 70% do Nordeste é composta por essa cobertura verde que só existe no Brasil, chamada caatinga. E 11% do Brasil, desse território todinho, é composto de caatinga. Caatinga vem do tupi, né, da língua indígena, que significa mata branca ou floresta branca. Por que floresta branca? Porque quando há a vegetação, ela é altamente adaptada à estiagem, né? À falta de chuva, à baixa umidade do ar, porque nós sabemos que essa região aqui sofre com esse fenômeno da seca. Então, a vegetação da caatinga ela vai ser altamente adaptada a essa falta de água. E uma das características da caatinga, enquanto nas florestas temperadas as folhas caem por conta do inverno rigoroso, na caatinga elas vão cair porque a estiagem. Então, nos períodos de seca, as folhas vão cair, porque as folhas elas são altamente sensíveis à umidade, à presença ou não de água. Então, devido a isso, as folhas caírem no período de estiagem, se deu o nome de mata ou floresta branca, que em indígena significa caatinga, certo? Então, essas plantas, devido a essa falta de água, esses períodos de seca e de estiagem, a vegetação se adaptou a essas características climáticas. Então, nós temos árvores, nós temos uma vegetação espinhosa, ao invés de folha, as plantas desenvolveram espinhos que têm a mesma função da folha, mas que não perdem tanta água quanto a folha. As plantas, elas se adaptaram à estiagem e conseguem absorver e deixar reservado no seu interior grande quantidade de água, como os cactos. Então, se você pegar um cacto com uma palma, por exemplo, você pode cortar, virar, que geralmente tem água abastecida dentro dos cactos, porque eles se adaptaram e conseguem aí absorver e guardar essa água para os períodos de estiagem. Os próprios animais, então nós temos aí uma grande quantidade de animais, e esses animais são adaptados também à estiagem ou têm hábitos de sobrevivência ou a sua própria estrutura corporal facilita sobreviver nessas áreas, como os répteis, que têm uma superfície, uma derme mais grossa, que não deixa a umidade sair, que retém a umidade, como os répteis ou animais de carcaça, como o tatu, por exemplo, certo?
e a natureza e o ser humano, uma relação desigual, né? Por mais que a natureza nos dê recursos para nossa sobrevivência, nós não agimos com o mesmo amor que a natureza nos tem, que nos fornece recursos para a sobrevivência. Nós acabamos explorando, matando, destruindo, né? E aqui eu deixei alguns artigos de jornal e revistas que falam sobre essa destruição das coberturas vegetais, como, por exemplo, ó, desmatamento na Amazônia dispara de novo em 2020. A Amazônia tem aumento de 68% nos alertas de desmatamento em agosto. Não só na Amazônia, mas em todas as coberturas verdes do mundo e do Brasil. Não há essa relação de igualdade. Da mesma maneira que a floresta nos dá recursos para a sobrevivência, nós não devolvemos em cuidado, em amor, em desenvolvimento sustentável, em consideração. Muitos acabam destruindo, não pensando, né, na sobrevivência dessas coberturas verdes, o que é muito errado, né, gente? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.